Meus amigos, antes de iniciarmos o nosso segundo vídeo, vamos então recapitular o nosso vídeo anterior, como nascia oficialmente o Mopar, tá? Então a gente precisa lembrar nosso cartão de construção do carro. Desse cartão surgia-se a fita perfurada que era inserida nesses roletes da nossa Grafotype, a máquina responsável pela construção do Fender Tag, ok? Pessoal, a nossa abordagem sobre os Fender Tags vai se iniciar no ano de 1967 e 1968. Eu coloquei os dois Fender Tags juntos porque ambos compartilham da mesma estrutura, todos são lidos da mesma forma. Então, como que isso é? A primeira linha sempre é lida da esquerda para a direita, e essa linha vai nos dizer o modelo do carro, a classe de preço desse carro, a configuração mecânica, tipo de pneu, data de produção programada, etc. Tá? A gente vai ter aqui esse quadro que eu coloquei em vermelho retangular, que vai nos dar informações sobre nível de acabamento, características de pintura, características de faixa e adesivo. E diferentemente da linha de baixo, então os nossos códigos agora são sempre lidos de cima para baixo. Então, por exemplo, eu tenho aqui no caso o A2, o R6, o ME, enfim, A6, como vocês verificam aí pelas setas que eu estou indicando, tá? Wilson, que número é esse que aparece no nosso Fender Tag, tanto 107 quanto 68? Pessoal, esse número aqui, ó, vocês vão lembrar dele nesse próximo slide aqui, ó. Ele é o nosso VON, lembra que foi tratado no vídeo anterior? Eu volto a dizer, aqueles que não assistiram ao primeiro vídeo, assistam para entender isso melhor. Então é por isso que os nossos Fender Tags de 67 e 68 não tem o número do VIN. O pessoal fala, pô, mas que número é esse que não bate com o VIN? Porque esse número, pessoal, ele vem lá do pedido de compra, lá do nosso Sale Order ou do nosso Dear Order, que depois se transforma no Vehicle Order Number, tá bom? Então é de lá que vem esse número, nunca é o VIN que vai aqui para os anos 67 e 68, tá? Bom, e aqui vai acontecer duas coisas interessantes. Eu sei que são dois Fender Tags, 67 e 68, são dois Chargers. Eu sei que XP29 se refere ao Charger, mas os anos 67 e 68 não trazem o ano do carro no Fender Tag. Como que eu consigo diferenciar um Charger de um 67 e de um 68 só por olhar no Fender Tag? Eu vou explicar para vocês, pessoal, guardem para não esquecer nunca mais. Aqui, pessoal, no ano de 1967, o nosso Dear Order Form, que depois se transformava no VON, ele tinha apenas 5 dígitos, pessoal. A partir do ano de 68, ele vai ter 6 dígitos. No ano de 67, esse retângulo superior aqui, ele é vazio. No ano de 68, ele já passa a conter itens opcionais. Abaixo da nossa letra T, para o ano de 67, eu sempre tenho S. E no ano de 68, eu sempre vou ter a letra C. O meu código para pneus em 67 sempre são 3 dígitos, em 68 sempre são 2 dígitos. Então aqui você já entende como diferenciar um Charger 67 e um 68 só olhando para o Fender Tag, tá? Essas são as características de estrutura que diferenciam o 67 do 68, tá bom? Bom, vamos agora então do 68 ao 69, a gente teve mudanças drásticas aqui, meus amigos, mudanças drásticas mesmo. O que vai acontecer? De cara, o meu VON ele passa a ir para a linha de cima para o ano de 69, porque no ano de 69 em diante o meu VIN passa a ser presente no meu Fender Tag, tá? E o meu VON vai para a linha superior. Todo o meu Fender Tag, a partir do ano de 69, passa a ser lido da esquerda para a direita e de cima para baixo, um pouco diferente do ano de 68, em que eu tenho a leitura feita na vertical e apenas da direita para a esquerda no modelo do carro, tá? As informações de pintura, cor de carroceria, cor de teto, que no 68 ficam dentro desse quadrado chamado PNT, de Paint. Ele vai ser agora distribuído em campos diferentes. Vejam aqui no ano 69, F5, a cor da carroceria. E qual que é a cor do teto? V1T aqui em cima. Cor do teto, ou acabamento, no caso aqui é um teto de vinil, né? A partir de 69, os Fender Tags são montados com códigos de opcionais que são lidos da esquerda para a direita e são lidos em ordem alfabética, tá bom? Então, o que acontece? A minha informação sobre o teto vai ser lida lá no final, lá referente à letra V
tá ok? Então a mudança foi muito grande de 68 para 69. E aqui eu continuo usando Fender Tags de Dodge Charger, tá bom, pessoal? Eu vejo aqui, é um Charger RT, aqui XS29, tá bom? Bom, e do 69 para o 70, houve algumas mudanças sim, que são bem consideráveis. Então o que vai acontecer? A Chrysler optou por manter a mesma estrutura de VIN embaixo e o VON em cima, tanto nos 2 anos, 69 e o 70 continuam mantendo isso. O que vai ser mudado agora é uma informação, muito provavelmente para o pessoal da fábrica poder ler melhor. A cor da carroceria e o teto estão um abaixo do outro para uma leitura muito mais fácil. Antes, no ano de 69, era necessário ir lá, seguir a ordem alfabética para ver o tipo de teto, depois voltar para a cor da carroceria. A partir do ano de 1970, essa informação de carroceria e teto já é lida uma acima da outra, tá? As informações de interior, tipo de acabamento, característica de acabamento, cor, ela é lida já inicialmente aqui depois da carroceria, tá bom? E na sequência, pessoal, a gente vai ter todos os itens opcionais que também são lidos da esquerda para a direita em ordem alfabética, tá? Lembrando que o SPD continua presente, os dois estão na mesma posição, sempre acima do tipo de mecânica e o tipo de planta. No caso aqui do 69, eu tenho 602, tá? No caso, dia 2 de junho. E aqui no meu 70, eu tenho o C15, que no caso aqui é 15 de dezembro, a data de programação programada desses charges, tá bom? Bom, de 70 a 71, pessoal, a estrutura continua a mesma. O que a Chrysler resolveu fazer? Eles começaram a identificar para onde que ia esse carro construído, se ele ia para o mercado nacional, se ele era um carro que ia para o Canadá, se ele era um carro de exportação, tá bom? Então o que vai acontecer? Vai ser acrescentada uma letra, meus amigos, antes todos os códigos opcionais, vai ser acrescentada uma letra, tá? No caso aqui, a letra vai estar relacionada com o VON, eu vou explicar isso para vocês logo nos próximos slides, tá? A letra U é referente a US, no caso, mercado americano, tá? Vamos para os próximos para vocês entenderem melhor. Veja aqui que interessante, ó. Carro de exportação, tá? No caso para o Canadá, a letra C e a letra B indicava o país Canadá. I de internacional e E de export, ou seja, é um carro que vai para o resto do mundo. Então pode ser Japão, pode ser Europa, enfim. Todos esses carros vão receber a letra E de exportação e a letra I aqui, ó. Da onde que vinha isso? Lembra de novo do Dealer Order Form? O que eles faziam? Nesse número aqui de 6 dígitos, eles tiravam o primeiro dígito do número e acrescentavam a letra, tá? Então o que acontece, meus amigos? O VON, ele diz muito sobre o carro. Ele diz para que o carro nasceu, na verdade. Eu vou explicar passo a passo para vocês agora. Fiquem ligados aí. Olha que interessante, meus amigos. O meu VON M01, sempre que eu tenho um carro com M0 e 1, significa que esse carro aqui é um lote de carro para demonstração. São carros idênticos que eram construídos para serem expostos nas principais revendedoras da Chrysler nos Estados Unidos, tá bom? Então M01 são carros de mostruário, digamos assim, lote de carros idênticos, tá bom? E eu vou ter o meu M02, meus amigos, que é o carro piloto, é o primeiro lote de carro construído antes da produção seriada. Eram os carros usados para fazer propaganda, para ir para as revistas, para montar os databooks, ok? E eu vou ter também o meu M03, meus amigos, que o nosso caso aqui é os nossos CUDAs, versão Transan. Sempre que eu tiver um carro M03, eu sei que ele é um CUDA Transan, tá? O M03 foi uma letra separada para essa finalidade. Muito interessante, não? Bom, e eu tenho a letra K também, meus amigos. Vejam aqui, o que é o K? O K era a letra dada quando o carro era construído para ser um carro de polícia. Mas veja aqui que interessante, eu tenho um Fender Tag de um Charger também com a letra K. Ô, Wilson, significa que eu tive Charger, carro de polícia? Não! Aqui é que entra uma série de curiosidades com relação ao Fender Tag, tá? Por quê? Aqui, meus amigos, são carros com teto solar. Sempre que você vê um Charger 69
Iniciado o Von em 928, ele é um carro com teto solar. Não existe nos Fender Tags codificação para teto solar. Ela é dada pelo Von. Para o Charger 70, meus amigos, ela vai ser o M99. E a partir de 71 vai ter a letra G. Sempre que eu ver uma letra G, um Charger 71 em diante, eu sei que esse carro é um teto solar. E para o nosso Challenger 70, meus amigos, sempre que eu tiver a letra K, ele não é um carro de polícia, tá? K00 significa que esse Challenger também é um Challenger que foi construído com um teto solar, tá bom? O nosso Von com a letra R, meus caros, veja aqui, tenho dois exemplos, são carros executivos, carros que foram encomendados por pessoas de alta importância dentro da Chrysler. Aqui é um exemplo claro que eu estou mostrando para vocês, ó, bem curioso, é um Challenger 71, vejam aqui, N1B, que foi construído com a frente do Challenger 70. Muito provavelmente o executivo queria o modelo 71, mas com a frente do 70 e pediu para confeccionar esse carro. Esses carros recebem a letra R, carros executivos, tá? Carro de relações públicas também, funcionários de relações públicas de alto escalão da Chrysler também encomendavam carros para eles. E esses carros recebem a letra K no Von, tá bom? Carro para lease, meus amigos, recebem a letra T. Vejam a letra T aqui, ó. Lembrando que toda aquela estrutura que eu expliquei para vocês, sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo, continua valendo, tá? As únicas diferenças vão estar no nosso Von aqui, que vai determinar para qual finalidade aquele carro foi construído. Temos também carros que eram construídos para treinamento de motorista. Veja a letra D de drive. Veja que interessante a letra U. Então, esse caso aqui, nós temos um carro para o mercado americano que foi construído com a finalidade de ser um carro para motorista. Fender Tag aqui de baixo também, letra U, carro para o mercado americano. Aqui nós temos um Fender Tag, meus amigos, com a letra W, carro de locação. Sempre que vocês verem um Fender Tag que o Von começa com a letra W, ele é um carro de locação. E existem muitas incógnitas ainda que não se sabe. A gente que estuda muito Chrysler, algumas informações ainda não estão claras para a gente. É só uma suposição. A letra X ainda não está muito claro para que esse carro nasceu, tá bom? Então é isso, meus amigos. A gente fecha aqui o nosso segundo vídeo explicando a estrutura dos Fender Tags, tá? Qualquer dúvida, comentem, curtam o vídeo, compartilhem. E vamos agora para o nosso terceiro vídeo, que é o estudo do mercado dos grandes colecionadores da Chrysler. Fiquem aí.